Olá, meu nome é Yara Freitas, sou bióloga e hoje eu vou explicar para vocês sobre um dos patrimônios culturais da cidade de Patinga, a árvore Ficus elástica. Antes de tudo, nós precisamos saber dois conceitos: o conceito de patrimônio e o conceito de tombamento. Temos várias formas de se definir, mas, de um modo geral, patrimônio é um bem, seja ele material ou imaterial, que se tornou referência para uma comunidade. Mas o que pode ser considerado, por exemplo, um patrimônio cultural? Pode ser desde elementos da arquitetura, festas, danças, músicas, costumes, artes, culinárias, museus, bibliotecas, rios, rochas, árvores, entre outros. Mas qual é o conceito de tombamento? Tombamento é o ato de reconhecer o valor histórico, artístico, cultural, afetivo de um bem, impedindo que ele seja destruído ou descaracterizado, protegendo-o por uma legislação específica. Qualquer cidadão brasileiro pode solicitar o tombamento de bens naturais e culturais, mas para isso ele precisa entrar em contato com os órgãos responsáveis que vão analisar a proposta. Para cuidar das questões relacionadas ao patrimônio cultural, nós temos alguns órgãos, como, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Patinga. Hoje falaremos especificamente de um dos patrimônios culturais da cidade de Patinga. Cidade essa que ostenta um dos maiores índices de área verde por habitante do país. Sendo uma das cidades da região metropolitana do Vale do Aço, Ipatinga recebe muitos turistas de negócios atraídos pelos Minas e por diversas outras empresas do setor siderúrgico que retornam depois para aproveitar as cachoeiras, as lagoas, os parques e diversos outros pontos turísticos dessa rica região da Bacia do Rio Doce. A cidade de Patinga, atualmente, possui 15 bens tombados, sendo eles a Estação Memória Zeza Souto, que está no bairro Centro, o Pontilhão de Ferro, que faz a ligação entre os bairros Centro e Veneza, a Casa dos Ferroviários, no Veneza, o Parque Ipanema, a Estação Pouso de Água Limpa, no Novo Centro, que é uma réplica de uma estação ferroviária de 1917, anexa ao Parque Ipanema. A Fazendinha, no Ferroviários, a Academia Alguim, no Santa Mônica, que depois de servir como restaurante da Uzi Minas, passou a sediar aulas de karatê e dança ainda na década de 70. A Igreja Católica Nossa Senhora da Esperança, no Horto,
sede da paróquia Nossa Senhora da Esperança, construída em 12 dias por trabalhadores da Usiminas em 1959. O Teatro Zélia Oughin, no Cariru. O Grande Hotel Ipatinga, no Castelo. As ruínas da Estação Pedra Mole. Localizada às margens do rio Piracicaba, entre os bairros Castelo e Cariru. É importante salientar que as ruínas da Estação Pedra Mole foram preservadas para a contemplação dos visitantes, embora a estação tenha sido restaurada em 2019. A Igreja Católica São Vicente de Paula, conhecida como Igreja do Ipaneminha. O Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário, do Ipaneminha. O Congado Nossa Senhora do Rosário, mais conhecido como Congado do Ipaneminha, que é o primeiro bem imaterial a ser registrado como patrimônio cultural de Ipatinga. E, por fim, a Árvore Ficus Elástica, no bairro Cariru. Também vale destacar o Programa de Educação Patrimonial, que leva os alunos das escolas a reconhecer a importância dos patrimônios, valorizando os bens tombados, através de aulas lecionadas pelos professores que apresentam estes bens e contam suas histórias. Sabendo disso, a árvore que vamos falar hoje, chamada de Ficus Elástica, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Municipal através do Decreto número 2662 de 1990. Imponente pelo seu tamanho, essa árvore representa a sobrevivência de espécies diante da devastação violenta que caracterizou a região desde o início de sua formação e permanecendo viva ao longo de várias gerações. O bairro que ela se encontra, o bairro Cariru, é um dos locais mais atingidos pela poluição do ar, dada a sua proximidade com a usina siderúrgica, o que faz com que a árvore não seja apenas importante para ajudar a limpar o ar da região, como também para lembrar os cidadãos da importância de se construir cidades mais sustentáveis. Agora, em meio à rotina corrida, é difícil alguém parar para admirar uma árvore e sequer pensar, se perguntar qual seria a história dela, ainda mais aquelas que foram testemunhas da construção da cidade. Hoje vocês vão saber que as árvores apresentam extrema importância, não só para o meio ambiente, mas também por vários outros motivos. Dentre vários fatores, elas não só melhoram a qualidade do ar, como também reduzem a poluição sonora, fazem o controle da temperatura, controle da umidade do ar, das chuvas, servem de abrigo, de proteção para os animais, fornecem alimento para esses, reduzem escoamentos, como também participam da história dos seres humanos. E isso não é de hoje. Desde os primórdios da humanidade, as árvores apresentam uma estreita relação com os seres humanos, onde elas forneciam frutos como fontes de alimento, forneciam a sombra, forneciam matéria-prima para confeccionar instrumentos como canoas, arcos, flechas. Era uma matéria essencial ao fogo e também contavam com propriedades medicinais. Tamanha importância para a nossa sociedade
o nome do nosso próprio país faz alusão a uma árvore chamada de pau-brasil. Mas claro, não apenas o nome do nosso próprio país, mas também de várias outras cidades aqui do Brasil e do mundo. Não é à toa que Ipatinga apresenta uma abundante arborização das calçadas, contribuindo para a criação de um ambiente agradável para as pessoas que circulam pelo local. Agora que vocês já entenderam essa parte, vamos finalmente conhecer um dos patrimônios culturais da cidade de Ipatinga. Nada mais justo do que irmos diretamente para o local. Vamos lá? A árvore ficus elástica, ela está localizada na cidade de Ipatinga, ao leste de Minas Gerais, onde foi construída para ser um local de morada dos funcionários da Uzi Minas, uma empresa do setor siderúrgico. Ela está situada aqui no bairro Cariru, na esquina da Avenida Japão com a Rua Nicarágua, atualmente em frente ao supermercado da Consul. Basicamente, o seu entorno é composto por um conjunto de edifícios, vias asfaltadas com fluxo variado de veículos automotivos, sendo a Avenida Japão com alta circulação de veículos. A circulação de pedestres é local e sem grandes fluxos. Já a vegetação da região se encontra no interior dos lotes e nas calçadas. Ficus elástica, mas ela também é conhecida popularmente como falsa seringueira, seringueira de jardim, figueira, figueira branca, árvore da borracha e borracheira, e até mesmo ficus italiana, devido ao fato de suas primeiras mudas terem sido trazidas lá da Itália. Lá eles utilizam muito essa espécie para decorar seus interiores. No Brasil, é muito comum encontrar vários exemplares dessa espécie em várias regiões do país, como por exemplo em São Paulo, em jardins de grandes dimensões. Mas afinal, nós já falamos da sua localização, do seu entorno, falamos seus nomes populares, seu nome científico, mas quais são as características de fato dessa árvore? A primeira coisa mais notável, sem dúvida, seria a sua grande extensão. Essa espécie aqui, por exemplo, tem cerca de 15 metros de altura, mas ela também pode chegar a seus incríveis 60 metros. Mas claro, isso apenas no seu habitat natural, que no caso não é no Brasil. Quanto ao seu tronco, ou seja, o seu caule, ele apresenta uma característica de ser liso e acidentado. Além disso, essa espécie, ela produz um látex, uma seiva branca, muito utilizada para a produção de borracha. Mas ela não produz na mesma quantidade e qualidade da seringueira. Esse látex, ele é bastante tóxico se ingerido. E também, as pessoas precisam utilizar uma luva ou algum equipamento de proteção caso precise fazer podas, devido ao fato desse látex também poder causar reações alérgicas em sua pele. A sua copa tem em torno de 20 metros a 30 metros de diâmetro, e ela é disposta em uma grande quantidade de galhos repleta de folhas. Já as suas folhas, elas apresentam uma nervura central, inervações secundárias bem finas, um aspecto lustroso na parte de cima, ou seja, um aspecto brilhante, enquanto que na parte de baixo ela é mais fosca, mais clara. E além do mais, ela tem o formato elíptico a oval. Quanto às suas raízes, ela apresenta uma característica de serem aéreas, ou seja, de ficarem acima do solo. Além disso, elas são classificadas como tabulares, devido ao fato da sua forma de tábua. Ela também possui raízes aéreas pendentes, ou seja, que ficam penduradas, que servem como troncos auxiliares de suporte para a planta. Essa árvore apresenta sim flores, mas elas só podem ser polinizadas por uma vespa específica, que coevoluiu com a árvore. Ela também apresenta frutos, embora aqui, que não é o habitat natural dela, sejam raros. Mas ela apresenta frutos parecidos com figos, bem pequenos e esverdeados. Mas afinal, como que essa árvore veio parar aqui no bairro Cariru, considerando o fato
que ela não é originária daqui do país. O seu habitat natural se localiza lá na Ásia, mais especificamente no subcontinente indiano, da Malásia até a Indonésia. Existem duas versões que são mais difundidas a respeito da origem dessa árvore aqui no bairro. A primeira delas, que seria a versão oficial, que ela foi plantada antes mesmo da construção do bairro Cariru, antes de 1960. Já a segunda versão seria que ela foi plantada em 1961 por um funcionário da empresa Uzi Minas, que residia aqui no bairro. Independente do conflito entre essas duas versões, uma coisa é certa: a árvore se tornou referência importante para os visitantes e moradores aqui do bairro Cariru. É significativo o relato de Geraldo Vilar Guimarães, um dos primeiros moradores do Cariru. Em depoimento, ele destaca: os jovens do Cariru, por falta de opção, passavam os longos momentos de ócio, de manhã, de tarde e à noite, sob a imensa árvore na rua principal. Era no tronco da frondosa árvore que, dentro de um coração esculpido, sabia-se quem amava quem. Era sob a sua sombra que se abrigavam os jovens atletas do Cariru Esporte Clube para discutir qual a melhor tática para superar os adversários, em mais uma jornada futebolística. Foi no abrigo da Ficus que aconteceram encontros que tornaram-se compromissos, casamentos que deram frutos. Era lá que a jovem Isa Gravina, cantora e compositora de Patinga, organizava os saraus, as competições, as discussões políticas, as cantorias, as brigas com as turmas rivais. Tudo ao abrigo da Ficus. Era o espelho daquela juventude contestadora que buscava seu espaço para fazer valer sua voz e vez. Nessa época, Ipatinga passava por um momento difícil de estratificação social. Sem grandes opções de lazer, os jovens da região faziam do abrigo da Ficus um ponto de encontro, amorosos, futebolísticos e culturais. Com o passar do tempo, surgiram novos locais de lazer e também novos moradores começaram a vir para a cidade, fazendo com que a Ficus continuasse como referência, mas agora com uma certa concorrência. Um fato curioso é a origem do nome do bairro Cariru. Temos duas versões também para a origem do nome desse bairro. A primeira delas seria que uma cobra que se chamava Cariru morava no interior dessa árvore e também frequentava o Rio Doce. E assim que ela saía dessa região, ela cegava com o brilho dos seus olhos a qualquer um que se aproximasse dela. Já a segunda versão seria a quantidade de vegetais chamado cariru ou caruru aqui na região, onde era muito utilizada na culinária. Mas será que depois de tantos anos, alguém já pensou em fazer a derrubada dessa árvore? Em cortá-la? A resposta é sim, e várias foram as vezes que isso ocorreu. Houve um momento que a cidade passava por um processo de ampliação de sua estrutura, com forte especulação do mercado imobiliário, o que fez com que muitas pessoas cogitassem a ideia da derrubada dessa árvore. Inclusive, um morador chegou até a ir à prefeitura e pedir a derrubada dessa árvore, alegando que ela era feia e sujava o passeio. A informação foi tão disseminada, tão espalhada em toda a cidade, que grupos de pessoas começaram a se reunir, não concordando com essa situação. Liderados por Isa Gravina, cantora e compositora de Patinga, esse grupo se reuniu e no dia que tudo estava organizado para a derrubada da árvore, eles chegaram e protestaram contra essa ação. Inclusive, Isa Gravina chegou a subir em um dos galhos dessa árvore e falado que não iria sair dali até que essas pessoas desistissem da sua ação. Dito e feito, o grupo obteve sucesso e logo depois foi decretado o tombamento e considerado um patrimônio cultural da cidade de Patinga. Inclusive, em 2013, foi realizado um abraço simbólico em comemoração ao Dia da Árvore. Mas qual é a importância dessa árvore para as pessoas que aqui habitam e para o meio ambiente? A resposta é simples. Temos vários fatores. Um deles é proporcionar o sombreamento,
é causar a rememoração, a lembrança de um passado pelas pessoas que viveram aqui, proporcionar pontos de encontros amorosos, futebolísticos, culturais. Além do mais, ela também faz com que limpe o ar, purifique o ar devido à poluição das indústrias. Agora, para que ela continue em bom estado de conservação, algumas intervenções precisam ser feitas, como, por exemplo, a poda periódica por profissionais capacitados para isso. Mas para que são essas podas? Principalmente para que a copa das árvores não cheguem até as fiações elétricas e causem danos, realizar a adubação, eliminar, retirar os lixos que se encontram no local, as folhas secas, galhos secos e mortos que caem também no local, retirada dos cupinzeiros e também a aplicação de compostos químicos para remover pragas e micro-organismos que residem e podem ser prejudiciais para a planta. Conscientizar a comunidade em preservar a natureza e conservar os bens naturais são de fundamental importância. Portanto, a ficus elástica é de grande valor histórico, paisagístico, ambiental, afetivo e cultural, sendo testemunha viva de muitas histórias amorosas que deram certo ou não, mas que de alguma forma escreveram a história dos moradores de Patinga e de seus visitantes.